Em primeiro lugar, João Moedo, obrigado por ter aceitado o convite da CBN vir falar conosco. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com os ouvintes da CBN, um prazer. A gente conversava há pouco aqui, o João Moedo tem uma história muito próxima com Campo Grande. Foi aqui que ele casou, a esposa do João Moedo é aqui de Campo Grande. Tá em casa, João? Tô em casa, na verdade, meus sogro era daqui de Campo Grande, médico, amigo do meu pai, que também era médico radiologista, então conheci minha esposa já há muitos anos e acabei casando aqui, casamos já quase 31 anos atrás aí. João, o episódio de ontem, é importante a gente falar dele. O Brasil dúvida. E o mundo está falando do ato contra o Jair Bolsonaro ontem. Como é que você avalia? Qual a reflexão que se faz sobre isso? Olha, primeiro inaceitável, né? Lamentável, gente, no meio de um processo político, a violência contra um candidato, especialmente nesse processo que a gente tem hoje de estar próximo da população, realmente discutindo ideias, discutindo princípios, então é lamentável. Felizmente já foi identificado aí o responsável, espero que seja devidamente punido, desejar aí o pronto restabelecimento ao candidato Bolsonaro, e acho que a mensagem que fica é que é razoável que a gente tenha divergência no campo das ideias, no campo dos conceitos, mas essa divergência não pode ir partir para a violência, né? Já não pode ter ação tão extremada, até porque muito do que a gente tem falado e que o Novo prega para a reconstrução do Brasil, para o novo Brasil, para tanta coisa que tem que ser feita, é que a gente tem uma sociedade unida. O Brasil foi sendo muito dividido ao longo dos últimos anos e a última coisa que a gente quer é levar para situações extremas que não vai resolver o nosso problema. Então, acho que tem que ficar a lição para todos que coisas como essa tem que ser, de fato, rechaçadas, e a gente tem que privilegiar o diálogo, né? De ideias, princípios e valores. Você conhece o Mato Grosso do Sul, sabe que nós somos um estado eminentemente agro. E a participação do setor rural no PIB, na ordem de 25% aproximadamente, impactando diretamente na nossa economia. A pergunta que a gente faz para você, a sua visão, suas propostas para o agronegócio, na questão de logística, na questão do tabelamento dos fretes, você já disse ser contra, me parece, o tabelamento dos fretes. O Fundo Rural, essa questão com os agroquímicos, como é que você vê o setor rural? Não, primeiro acho que é fundamental a gente colocar que o agronegócio tem sido importantíssimo para o Brasil, né? Nos últimos anos, se a gente tem tido algum pequeno crescimento, foi basicamente porque o agronegócio cresceu bastante. A gente tem uma vantagem comparativa enorme, um setor que se desenvolveu muito, que é dos únicos setores brasileiros onde houve um aumento forte de produtividade, né? Então, é um setor que vai muito bem. Onde ele não vai tão bem é quando entra justamente a atuação do governo na infraestrutura. Então, o setor vai bem da porteira para dentro, quando vai para fora vai muito mal. A insegurança jurídica, tudo isso é que a gente precisa combater. E aí acho que tem vários aspectos, né? Primeiro, a gente está falando já da greve dos caminhoneiros, quer dizer, o Brasil infelizmente se tornou um país completamente dependente só do transporte rodoviário, que na extensão territorial que a gente tem não faz sentido. A gente precisa investir em ferrovia, precisamos investir em hidrovias, a gente tem capacidade para isso. E nessa linha o Estado hoje se mostra ineficaz e inclusive com poucos recursos para investir. Então a gente é favorável de fato a dar segurança jurídica, regras claras para que a gente possa atrair investimentos para essas situações. Nós somos contra o frete contra o tabelamento, porque o tabelamento nunca funcionou em nenhum lugar do mundo. No Brasil já tivemos várias experiências no passado, inclusive na época do Plano Cruzado lá atrás, e o resultado disso acaba sendo escassez de produtos. E foi o que inclusive a gente viu recentemente no país aqui próximo, que é a Venezuela, justamente porque foi para essa política equivocada. Então, eu entendo que no Brasil, para melhorar, para ajudar o setor, a gente precisa custo de capital mais baixo, isso vem com o equilíbrio das contas públicas, com maior competição no mercado financeiro. A gente precisa investimento em infraestrutura e segurança jurídica e liberdade econômica. E acho que um aspecto fundamental que a gente gostaria de investir é numa abertura maior da economia brasileira. A economia brasileira é muito fechada e como nós somos de fato muito competitivos no agronegócio, certamente terá muito a ganhar com a economia mais aberta, com acordos comerciais, com parceiros estrangeiros, para fomentar ainda mais a exportação brasileira. E a questão também da reforma agrária, como é que o João Moedo vê, como é que participa, como é que pretende atuar? Olha, o principal no meu entendimento é o seguinte, é a gente regularizar o que já foi aprovado. Já foi aprovado o Código Florestal, a gente precisa regulamentar isso. A parte da regularização fundiária é fundamental. A gente precisa dar ao agricultor, precisa dar ao proprietário de terras segurança jurídica
do seu patrimônio, porque isso acaba trazendo instabilidade. Então, o Novo é muito forte e muito firme nessa ideia de proteção do patrimônio do cidadão, né? Eu acho que é o seguinte, a gente já fez, eu volto a dizer, a questão do Código Florestal trouxe ainda insegurança, porque apesar de ter sido aprovado, como algumas coisas no Brasil, você tem o processo de aprovação, mas depois, quando você vai para a regularização, quando você vai para a implementação, há uma série de leis que tornam o processo nebuloso. Então, a gente gostaria de deixar isso muito claro, privilegiando a propriedade, e eu acho que dá para a gente conviver bem agricultura e meio ambiente, né? Acho que dá para fazer uma convivência boa dos dois mecanismos. Agora, infelizmente, no Brasil, e aí eu imputo também um pouco do nosso processo político, muitas agências reguladoras, como por exemplo a Anvisa, que faz aprovação de defensivos e tudo, tem um caráter muito político, indicações políticas, e isso atrapalha quem está na ponta fazendo o negócio, né? Então, a nossa ideia é muito privilegiar o empreendedor. Acho que é isso que o Brasil precisa, inclusive para combater efetivamente o desemprego. O senhor comentou logo no início da resposta em relação ao que aconteceu ontem com o candidato Jair Bolsonaro, em relação às divergências, né? E a gente sabe que existem duas direitas, basicamente. Uma que é muito voltada para a economia, a questão da liberdade de mercado, e outra que é muito voltada para o comportamento, que é a direita que o candidato Jair Bolsonaro representa com maior completude. Mas né, agora, nesse período de eleições, ele começou a falar um pouco mais em relação à liberdade de mercado, a pesar um pouco mais a mão na economia também. Em relação a essas pautas identitárias, pautas de comportamento, qual é a posição do Novo em relação a questões de LGBT, raciais, de gênero? Como o Novo atua? O candidato vê uma diferença entre a atuação do Partido Novo e a atuação do deputado Jair Bolsonaro? Não, esse é um bom ponto. Nós, assim, no Novo, o partido como instituição definiu ser liberal, ele é bastante liberal nos aspectos econômicos, né? A gente acredita que a liberdade econômica é fundamental para a geração de riqueza, para a melhoria da qualidade de vida, e alguns aspectos comportamentais nós deixamos essa decisão para cada deputado do Novo, para cada representante. Em outros a gente teve uma definição já fechada. Então, o partido já se definiu, por exemplo, contra o Estatuto do Desarmamento. Nós entendemos que dentro do critério de liberdade com responsabilidade, dentro já do referendo que foi feito lá atrás, onde a população majoritariamente votou contra o Estatuto, dentro do direito da legítima defesa, nós entendemos que o cidadão brasileiro deveria, claro que passando por alguns testes básicos, ter direito ao porte de arma. Então, o partido, e eu como candidato também sigo a linha do partido, somos contra o Estatuto. Outra questão é união homoafetiva, o partido também se definiu favorável a isso e eu também acompanho a decisão do partido. E aí tem outras duas pautas polêmicas, só para exemplificar, porque são volta e meia aparecem, que é a questão do aborto e a questão das drogas, né? Esses são dois temas que o partido diz o seguinte: olha, os candidatos do Novo terão a liberdade de se posicionar, a única coisa é que eles têm que ser coerentes entre o posicionamento que eles vão defender durante a campanha e depois a sua atuação no Congresso. Então, e aí falando especificamente da minha posição pessoal, eu sou contra o aborto, fora os casos previstos em lei, e eu sou contra a descriminalização das drogas nesse momento. Acho que a gente tem que ainda atuar em outras áreas que hoje, para mim, são mais críticas dentro do país, que é a questão, de fato, da segurança, a questão, de fato, do desemprego, da falta de atividade econômica, da saúde, da educação que não funcionam a contento, e aguardar um pouco mais as experiências que estão sendo feitas fora, né? A gente tem experiência no Uruguai, em Portugal, nos Estados Unidos, em alguns estados, na Holanda, para a gente, de fato, ter uma noção de como é que essas coisas vão evoluir antes de talvez trazer alguma dessas experiências para dentro do Brasil. São 8h45. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência voltamos a conversar com o candidato à presidência da República pelo Partido Novo, João Amoedo. Eleições 2018. 8h51, a gente volta a conversar agora com o João Amoedo, candidato à presidência da República pelo Partido Novo. O presidente da Federação das Indústrias aqui do estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Long, ele pergunta: os incentivos fiscais servem como uma grande e eficaz ferramenta de desenvolvimento regional. As políticas de atração de novos investimentos fatalmente geram mais empregos quando bem aplicadas. Caso eleito, qual a sua proposta para o desenvolvimento e incentivo industrial e geração de empregos por meio de atração de investimentos nos estados? A gente tem que analisar bastante. O Brasil acabou fazendo muitas exonerações fiscais. Acho que tem algumas que são
importantes que trazem crescimento, trazem retorno e muitas delas não, né? Então, acho que é importante a gente fazer todas essas avaliações. Agora, acho que é fundamental, além de alguns incentivos, é exatamente criar um ambiente propício aos negócios. E o Brasil foi contra isso. Quer dizer, no Brasil é difícil você abrir uma empresa, é difícil você calcular os seus tributos, porque a complexidade tributária é enorme. É difícil você ter acesso a capital. Então, você tem o setor financeiro muito centralizado. De novo, depois que você tem um negócio que você quer fechar, é difícil também. Você tem uma insegurança jurídica. Então, o que a gente gostaria de trabalhar era especificamente melhorar a liberdade econômica, que significa você ter facilidade para abrir uma empresa. No Brasil, você demora cerca de 70 dias para abrir uma empresa. Países vizinhos nossos, você consegue fazer isso em um dia. De novo, são mais de 82 tributos, taxas e contribuições. A gente gostaria de simplificar a legislação tributária, juntando pelo menos 5 tributos num único, né, trazendo simplicidade, aumentando a produtividade das empresas. Um aspecto que nós julgamos importante também é a capacitação dos profissionais. No Brasil, a gente tem o Pronatec, por exemplo, e apenas 40% das pessoas 40% das pessoas que fazem um determinado curso vão atuar em outra área que não tem nada a ver com o ensino profissionalizante que ele fez. Então, tudo isso a gente tem que mexer para dar ao investidor, para dar ao empreendedor a segurança de que ele pode ter retorno. Então, eu acho que alguma coisa bem conduzida, com alguma coisa setorial, específico, com a mensuração do retorno daquilo por um determinado tempo, mas principalmente com um ambiente de negócio favorável, né? Pergunta do Paulo Cruz, nosso colunista aqui do CBN Motors. Como é que o senhor vê a questão da mobilidade? O mundo olha para os carros híbridos e elétricos e o Brasil ainda pensa em tirar petróleo do pré-sal, no fundo do oceano, a um preço absurdo e só viável com o custeio do governo. Não, o Brasil tem que caminhar, quer dizer, hoje nós temos até uma matriz interessante do ponto de vista ambiental, porque tem muita energia vindo da parte hidráulica, né? Agora, o principal é que nós temos a condição impressionante no Brasil de irmos para outras fontes, especialmente a eólica e a solar. O Brasil, depois da Austrália, é o país que tem a maior quantidade de radiação solar do mundo. Então, a gente poderia aproveitar muito isso. Então, é só desenvolver, deixar o governo deixar de atrapalhar para que a gente crie mecanismos para isso. E certamente a energia limpa é o futuro e o Brasil tem um processo interessante para isso, quer dizer. Quando a gente pensa em petróleo, pensa na Petrobras e em alguns casos pensa em privatização também, né? A pauta das privatizações é uma pauta muito cara ao Partido Novo. E eu tenho uma dúvida em relação a como essa política seria implantada, porque nós temos gastos correntes que estão crescendo aí há muitos anos, gastando mais do que está conseguindo arrecadar. E se a gente vende as estatais, daqui a pouco a gente já vendeu todas as estatais e não tem mais, e continua gastando mais do que arrecada. Como reverter essa lógica e não fazer com que a venda das estatais não seja só para tapar buraco e daqui a pouco a gente está com problema de novo? Não, é verdade. Eu acho que a gente tem que trabalhar nos 2 pontos, né? Primeira coisa, tem que ter o equilíbrio das contas públicas. E aí, para isso, é fundamental a reforma da Previdência. Ano passado, a Previdência deixou aí um buraco de quase 270 bilhões de reais. E ela é insustentável, né? Em alguns anos, a gente praticamente vai usar todo o dinheiro arrecadado para pagar a aposentadoria. Em determinado período, depois, mais à frente, eventualmente a gente não consiga nem honrar as aposentadorias. Só para dar um dado, é interessante isso. Nos últimos 10 anos, o Brasil cresceu a 2,4% ao ano. E os gastos na Previdência cresceram 6,4% ao ano. Cada ano foi 4% maior e ficamos numa situação hoje que é inviável. Então a gente precisa, o próximo presidente tem que fazer o equilíbrio das contas públicas, isso para mim é uma prioridade. E uma série de cortes de privilégios, benefícios, eu acho que o gestor público tem que chegar lá e dar o exemplo. Isso é uma coisa que a gente tem pregado muito no Novo. Nós elegemos, por exemplo, em 2016, 4 vereadores. Os 4, ao chegarem ao poder, ao chegarem nos seus mandatos, cortaram 39 assessores, vão economizar mais de 16 milhões de reais. Então a gente precisa dar o exemplo que tem muita coisa para fazer. O Congresso brasileiro custa 10 bilhões e meio por ano. Quer dizer, 29 milhões de reais por dia. Impressionante esses números. Então, primeiro tem que fazer o equilíbrio das contas públicas. Agora, nós entendemos que não cabe ao Estado brasileiro fazer gestão de entrega de correspondência, de instituição financeira, de posto de gasolina, de exploração de petróleo. Por quê? Isso seria mais bem feito com a iniciativa privada num ambiente de concorrência, onde os diretores, os presidentes não são indicações políticas, são pessoas que são técnicos e, consequentemente, o serviço para o cidadão seria muito melhor a preços mais competitivos. Agora, de fato, é importante a gente fazer
o processo de privatização, usar esse recurso para abater dívida, mas ter nossas contas públicas equilibradas, né? Isso é fundamental porque, de fato, esse é um item importante. A gente estava falando inicialmente aqui já de empreendedorismo. Na medida em que o Estado brasileiro não consegue equilibrar suas contas, ele precisa usar dinheiro que poderia estar indo para investimento dos poupadores para tapar esse buraco. E aí fica mais difícil empreender, mais difícil investir no Brasil. Candidato, o senhor vem do mercado financeiro. O que é que o senhor tem de planos e de proposta para diminuir o juro bancário que eu pago, que é um dos mais altos do mundo? Só tem uma forma: juros é o custo do dinheiro. Como é que a gente faz para diminuir isso? E apesar que a Selic tá baixa, né? O problema é o tal do spread, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer? Obviamente tem algumas ações de caráter administrativo para tornar o custo da operação financeira um pouco mais baixo, né? Como, por exemplo, foi aprovado recentemente o cadastro positivo, que é um acesso ao histórico de créditos, pode permitir uma competição maior, mas o principal para a gente reduzir o spread bancário é aumentar a concorrência. O Brasil hoje tem praticamente 5 bancos que dominam boa parte do mercado financeiro. Então a gente tem que desconcentrar isso, fazendo com a regulamentação mais simples, atrair bancos menores, cooperativas de crédito. Cooperativa de crédito no Brasil representa apenas 4% do crédito. Está acontecendo bastante também. Isso está acontecendo bastante. Em outros países esses volumes são muito maiores. Tem os bancos virtuais também. Bancos virtuais, os fintechs, né? Que estão vindo. Então, agora o Brasil... Pretende regulamentar? Assim, acho que a gente quer dar flexibilidade a isso, porque muitas vezes o excesso de regulamentação é que levou a essa concentração excessiva. Você criou tantas condicionantes que a concorrência ficou difícil e você acabou concentrando o mercado, que foi o que aconteceu nos últimos anos. Então, acho que uma boa indicação é o seguinte: o que nós fizemos que levou a essa concentração? Vamos desfazer isso, que foi um excesso de burocracia, um excesso de regulamentação, porque só assim o cliente poderá ter mais opções e aí, consequentemente, com mais concorrência, a tendência é que as taxas de juros baixem. Muita gente fala assim: poxa, o João chegou agora, disputando já a presidência da República. Qual é o projeto do Novo? Vamos imaginar que o senhor está trabalhando, quer ser o presidente, nem pensa em perder a eleição, eu imagino. Mas qual é o projeto, qual é a visão, qual é a missão do Novo? Olha, a primeira missão, quando a gente começou o projeto, foi dizer o seguinte: nós andamos muito indignados com a política. Esse projeto a gente começou lá em 2009, 2010, e a gente sempre achou que a política era uma coisa muito ruim. Mas se a gente está indignado e a política é tão determinante na nossa vida, o primeiro processo para a gente mudar o que tem aí é começar a participar da política. Então a nossa primeira semente foi dizer para as pessoas o seguinte: a política é importante e a política pode ser feita de outra forma. Não precisa ser só o tomar lá da cá, não precisa estar só na política por interesse. A gente pode levar a gente preparada para a política que vai para lá para dar a sua contribuição para a sociedade. Então esse foi o espírito, é isso que a gente está fazendo. Teremos mais de 220 candidatos a deputado federal. Só aqui em Mato Grosso do Sul teremos 5 candidatos saindo aqui pelo Novo, pela legenda. Então a primeira coisa é isso. E a segunda é levar a gente para a política que de fato entenda que está indo para lá não para se servir do Estado, para ter mordomias, para ter privilégios, mas entender que ela vai, durante um período da vida dela, ela vai dar uma dedicação para a sociedade como um todo, e aquilo, o principal ganho que ela vai ter é a sensação, quer dizer, o reconhecimento de que fez alguma coisa pela comunidade onde ele mora, né? Então, muito esse é o espírito do Novo. E para isso a gente precisa de posturas diferentes do que a gente tem aí. Precisamos de coerência, de transparência, de falar a verdade. Nem sempre vamos agradar a todos, mas a gente precisa ser honesto com o que a gente acredita, né? Então, é muito isso. E aí, só para terminar, e como é que a gente entende que é a melhor forma de fazer com que as pessoas tenham uma vida melhor? Devolvendo para elas poder, com mais liberdade, com mais autonomia, com uma carga tributária menor, com mais protagonismo na sua vida, e o Estado atuando nas áreas essenciais, que é a segurança, a saúde e a educação básica, né? Para que as pessoas tenham mais oportunidades. O Brasil, infelizmente, se tornou um país com poucas oportunidades, né? As pessoas estão um pouco desesperançosas por isso. E é esse processo que a gente quer reverter. Para a gente encerrar, o senhor vai mudar alguma coisa na sua segurança depois desse episódio com o Jair Bolsonaro, ou vai seguir a campanha do jeito que vem fazendo? Eu pretendo seguir como vinha fazendo. Obviamente, por todo o processo, a gente acaba ficando muito próximo dos eleitores. Hoje a gente estava comentando, bater fotografia, tirar selfie, algo que tá muito presente, mas assim, acho que faz parte do processo. Eu sou assim muito otimista em relação ao povo brasileiro. Entendo que isso foi um evento isolado. O povo brasileiro normalmente é pacífico, tanto é que isso nunca aconteceu em nenhuma campanha presidencial. Então eu pretendo manter exatamente o mesmo comportamento que tenho tido até então.
Bom, a gente agradece imensamente sua visita aqui à Rádio CBN Campo Grande, desejando que o senhor tenha êxito na sua caminhada. Muito obrigado por ter falado conosco. Muito obrigado, foi um prazer estar conversando aqui com vocês e com os ouvintes aqui na CBN. Nós conversamos com João Moedo, candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Essa entrevista vai estar disponível em instantes no site cbncampogrande.com.br. CBN, eleições 2018.